Giornale Giovanna Felice. Oferecimento: Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo, Imobiliária Prize, Companhia dos Bichos e Mazotti Objeto de Estima. Olá, você confere no Giornale desta quinta-feira uma entrevista com a empresária Carla Mano, diretora do Mano a Mano Cursos, sobre a preparação para a aprovação em provas e concursos. No bloco direito, o advogado especialista em direito do trabalho e direito digital, Dr. Flávio Sacol, aborda questões relacionadas ao direito digital e crimes de internet. No Saúde e Bem-Estar, o jornal recebe a psicóloga Marina Peripoli Antoniazzi para tratar sobre psicologia em tempos de pandemia e em pacientes com perfil para cirurgia bariátrica. E na Editoria Cultura, música no Giornale, com a participação dos artistas Paola Matos e Diogo Matos. Giornale, 4 blocos com assuntos distintos para você que nos acompanha semanalmente. Bloco Empreendedorismo, um convite, Santa Açaiteria. Olá, você confere semanalmente no Giornale uma seleção de assuntos distintos com personalidades que se destacam nos mais diversos segmentos de atuação exibidos nos 4 blocos do programa. Acompanhe pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, site e redes sociais da emissora e do Giornale. A editoria Empreendedorismo de hoje evidencia o segmento Educação. Recepciono em nossos estúdios a empresária Carla Mano, doutora em Letras, com o lançamento de mais de 6 livros, com destaque para os clássicos de literatura do vestibular, um dos mais procurados na Feira do Livro no lançamento. Carla é membro da Academia Santa Mariense de Letras desde a sua fundação e diretora do Mano a Mano Cursos há 25 anos. Carla, fico lisonjeada com a sua presença em nossos estúdios. Prazer é todo meu, uma satisfação, Giovana. Muito obrigada. Acompanho o teu trabalho maravilhoso, né? Há décadas, com um profissionalismo que só nos honra, dá muito orgulho para a nossa região toda. Muito obrigada. Prazer. Da mesma forma, contar com o seu exímio profissionalismo é um destaque, obrigada. É um trabalho com excelência, né, em tudo que faz. Obrigada. Carla, o que o Mano a Mano, um curso tradicional em Santa Maria, oferece para os seus alunos em termos de cursos? Nós oferecemos os mais variados cursos para diferentes faixas etárias. Desde o colégio preparatório para o colégio militar, que atinge crianças por volta de 10 anos, trabalhando a base da educação, do saber. Português, matemática, redação e algo muito importante, Giovana, que é a leitura e interpretação textual, que é para a vida, né? Realmente, uma coisa muito fundamental. Importante. Além deste preparatório, nós temos outro muito especial, que são para os jovens ingressarem nas melhores escolas de ensino médio, as escolas federais e militares, como Politécnico, CETISM, Tiradentes, novamente Colégio Militar, Instituto Farroupilha, que tem comprovadamente um resultado efetivo em vestibulares Enem. Por exemplo, nós temos um aluno agora que fez o nosso preparatório, ingressou numa dessas escolas e está terminando o ensino médio e passando direto em medicina com a pontuação dele. A pontuação dele permite que ele entre em qualquer instituição federal do país. Ele vai escolher inclusive a URGS ou a UFSM. Então, é um privilégio, né, entrar nessas escolas e fazer esses preparatórios, porque a gente prepara, afinal de contas, para entrar nessas escolas e, consequentemente, adquirir no futuro próximo maior opção, qualidade de vida, né?
equilíbrio. Muito importante. E o hábito do estudo produtivo, né, leva à aprovação. E com certeza o monomano trabalha muito bem, né? Esse é o grande diferencial, né? Porque a gente trabalha justamente isso, né? O hábito do estudo produtivo. Muitas vezes um aluno estuda 1 hora e tem maior produtividade do que outro que estuda 3. Como estudar? É uma questão fundamental. Muito importante, até porque o curso ele abriga, né, todas as fases do aluno, todos os perfis de alunos. Inclusive nós também trabalhamos com preparatórios para adultos, preparatórios como para a Polícia Federal, agora recente, Polícia Rodoviária Federal, Prefeitura. Nós temos um muito especial, Gi, que ele ocorre anualmente em Santa Maria, que é para residência multiprofissional da UFSM e da Unifra. O nosso preparatório, a gente tem muito orgulho, ele tem um índice de aprovação que varia de 70% a 100% de aprovação. Muito importante. Então, é algo que nos deixa muito felizes. É um índice altíssimo. Sim. Em termos de aprovação. É um orgulho enorme. Parabéns. E para isso nós somos profissionais realmente especializados, a maior parte mestres e doutores nas suas respectivas áreas. Sim. E Carla, o que o Mano a Mano está fazendo neste momento, né, pandêmico? O que vocês estão realizando de inovador para contribuir com o progresso do aluno? Nós investimos muito em alta tecnologia, desde microfones que só captam a voz do professor, nem o ruído à parte, filmadoras, uma plataforma exclusiva onde nós apresentamos videoaulas. Para vocês terem uma ideia, né, as videoaulas, por exemplo, nós investimos em profissionais para trabalhar a linguagem dessas diferentes faixas etárias. Porque, por exemplo, para as crianças, as videoaulas são trabalhadas com uma linguagem onde dominantemente trabalha-se a função emotiva, a ludicidade, né? Porque a criança, todas as famílias estão, sem sombra de dúvida, assombradas desde o ano passado. A diferença entre a videoaula até nesse preparo profissional da linguagem. Bem diferente, uma linguagem para uma criança, né? E uma videoaula para um adulto. Claro. E a aceitação, em especial das crianças? Olha, é uma satisfação enorme, porque nós diariamente, né, hoje mesmo pela manhã, recebi, às vezes a gente coloca nas nossas redes sociais, uma aluna dizendo que está encantada. Então, esse feedback nos dá muita gratificação e incentivo, porque realmente a gente sabe que as famílias estão passando por uma tensão, né, uma problemática nessa questão educacional, e nós estamos investindo. Uma coisa, né, que é a mais importante, uma questão fundamental, a gente faz um acompanhamento diário, 24 horas, os alunos têm acesso a nos comunicar qualquer problema. Eu estava conversando agora, há pouco, por exemplo, né, como é que é esse acompanhamento? A gente não espera a família vir até nós, né? Nós acompanhamos porque as aulas são, além das videoaulas, nós temos as aulas online ao vivo. E nós ficamos acompanhando através da tela do computador, desde a postura, a atitude do aluno. Então, ontem, por exemplo, né, um aluno estava disperso e visivelmente sonolento. Então, após a aula, entramos em contato com a família. Esse diálogo, né, é muito importante. Exatamente. Detectamos que o problema era a deficiência, né, no dormir, porque o sono é indispensável. E a gente vai levantando, né, qual a questão, como melhorar nesse diálogo contínuo com a família. Sim, porque a família, né, os pais estão extremamente preocupados. E também é uma adaptação para todos, né? Algo que aconteceu, né, que foi inesperado através dessa pandemia, e que todos esperavam que logo a vida voltasse ao normal, e realmente não voltou. E essas aulas, elas ficam à disposição do aluno. Por exemplo, além da online, existem aulas gravadas. Exatamente, é um complemento, porque manter a rotina é algo fundamental. Então, daí as aulas ao vivo online.
E como complemento, nós investimos nessa plataforma com essas aulas, videoaulas, que eles assistem quantas vezes eles quiserem, no momento em que eles quiserem, inclusive final de semana, e implementamos outras questões, por exemplo, as dúvidas dos alunos, né? Como diminuir? Nós investimos em profissionais para desenvolver gabaritos comentados. Parece uma coisa simples, mas faz toda a diferença. Então, todas as questões, todos os testes, que são inúmeros, investimos em desenvolver uma por uma das questões, o que diminui muito as dúvidas. Sim, está fazendo às vezes da professora, do mestre aí, né? Sem dúvida. Explicando o porquê daquela resposta. Exatamente, uma diferença entre gabarito certo, B. Agora, por que é o B? E o plantão, né, semanal, então a gente faz um acompanhamento pedagógico incrível. Muito satisfatório, e aí o retorno, porque a questão toda que a gente trabalha é resultado. Mesmo com todo o evento terrível da pandemia o ano passado, nós tivemos um resultado maravilhoso, mantivemos o resultado. Por exemplo, das 25 vagas que o Colégio Militar oferece para o 6º ano, 15 aprovados são do mano a mano. Que bom! Então, isso não é gratuito, né? É devido a todo esse empenho da nossa equipe. É uma estrutura, né, que o mano a mano possui. Em acompanhar. E lógico que depende muito do aproveitamento do aluno, né? Ter todas essas aulas à sua disposição, mas também o incentivo diário. Incentivo diário que a escola proporciona, né? Exato. E o aluno também, né? E detectar as falhas, né? Então a falha é falta de atenção, então quais são as técnicas? Porque há caminhos, né? Para isso nós temos uma série de pesquisadores, né? Que nós investimos para tentar sanar as mais variadas questões. Muito bem. Carla, e além desse conhecimento conteudístico, o que a escola oferece em termos psicopedagógicos para auxiliar o aluno a atingir esse tão almejado sucesso? Ainda mais hoje, né, com essa questão da crise da saúde mental, realmente, desse estresse generalizado, né, que atinge inclusive as crianças. Nós temos, inclusive desde sempre, e agora valorizando mais consultores de variadas áreas, não só da psicologia, pedagogia, da nutrição, mas da neurociência. Então, nós fazemos esse acompanhamento dos alunos, né? Incentivando, trabalhando com vídeos, porque uma coisa é nós passarmos uma técnica, né? Por exemplo, de desenvolver maior concentração nos estudos, postura, que isso envolve desde o sono, alimentação. Essas técnicas não podem ser passadas uma vez só. Então, semanalmente, nós ativamos com vídeos, com lives, né, intensificando os caminhos para diminuir a ansiedade. Então, nós incentivamos muito, né, vão técnicas desde para diminuir a ansiedade, né, que todos sentem com maior ou menor intensidade. As técnicas vão desde a respiração, a meditação, ao incentivo ao exercício físico. Acho que o maior problema é a ansiedade, não é? Sim. E há maneiras de se evitar, né? Então, para todas as idades, a questão do exercício físico colabora não só para a saúde física, mental, mas para a autoestima realmente, para o equilíbrio, para o desenvolvimento cognitivo. Perfeito. Então, a gente incentiva, porque muitos sabem, mas é preciso aquele incentivo diário para o desenvolvimento dessas técnicas. Muito bem, isso comprova que o mano a mano, ele se preocupa com um sentido amplo, né? Com o aluno, com todo sentido. Para obtermos sucesso, realmente é uma complexidade. De nada adianta ter o melhor professor do mundo, a melhor estrutura, por exemplo, se o aluno não dormir no mínimo 8 horas de sono, porque é no sono que a memória se desenvolve. Não se alimentar com equilíbrio, não praticar esportes, né? Não desenvolver a positividade, se blindar, né? É difícil, claro, mas é necessário, porque nós temos a proposta de aproveitar a grande oportunidade que é a vida. A oportunidade desses anos especiais que eles têm para ingressar num colégio de excelência, gratuito, maravilhoso. Com certeza, com toda essa orientação, né? Sim. Esse sonho fica cada vez mais perto, não é, Carla? Sem dúvida. O mano a mano, ele é notado como uma escola que está sempre à frente, né? Sempre à frente do seu tempo.
Como está estruturado o curso de preparação para sargentos, uma vez que nós temos a grande expectativa da ESA, né, a Escola de Sargentos das Armas, migrar para Santa Maria, né, e permanecer. Muito esperançosos, né? Exatamente, é um grande sonho para nós, né? É um sonho para o progresso da nossa cidade, é um sonho para todos. Alavancar a economia, né? Exatamente. E como o Mano a Mano está se estruturando, ou se estruturou para apresentar este curso? Nós desenvolvemos um preparatório à noite, né, de segunda a quinta, e aproveitando a oportunidade, eu costumo repetir diariamente: informação é poder. Muitos jovens e, na verdade, a família não sabe dessas grandes oportunidades. Por exemplo, né, se preparar para essa escola, né, para o concurso da ESA, da Escola de Sargentos das Armas. É uma oportunidade fantástica, porque o curso exige, o principal pré-requisito é o aluno ter terminado o ensino médio ou estar cursando o último ano do ensino médio. E muitos não sabem, o curso é um curso de graduação. Sim. E apenas de 2 anos. E o aluno já ganha nesses 2 anos uma bolsa de auxílio de cerca de R$ 1.150. E após a formatura, 2 anos apenas após a formatura, eles saem como sargentos e ganham cerca de R$ 5.000. Então, é uma oportunidade enorme. É o início de uma carreira estável, né? Exato. Hoje, como nós não temos em Santa Maria, esse curso ele é oferecido em um dos 3 estados sedes, né? Em Minas Gerais, São Paulo ou Rio de Janeiro. E temos essa oportunidade de termos aqui no coração do Rio Grande. É uma grande perspectiva. E que bom que o Mano a Mano está inserido neste contexto. E nós estamos oferecendo para contribuir, né, dar oportunidade para esses jovens interessados com um valor assim, muito abaixo do mercado, né, para favorecer o estudo realmente, incentivar. Neste momento, este fator econômico, ele está pesando bastante, né? É muito importante. Nós estamos sempre, né, dispostos a ajudar, né? Através da educação que nós buscamos, né, realmente, né, um equilíbrio geral. Muito bem, que bom que o Mano a Mano se preocupa também com esta parte, né, tão importante que é a econômica, e que em tempos pandêmicos, né, a gente tem que, né, realmente contribuir de uma maneira ou de outra. Estão sofrendo desequilíbrios, né? Sem dúvida. Infelizmente. Nós estamos estrategicamente localizados na região central do estado, e isso corrobora para que sejamos cidade polo educacional. E o Mano a Mano, ele com certeza, ele participa, né, deste polo pela sua excelência, pela qualidade na sua atuação. Então eu desejo longevidade ao Mano a Mano, são 25 anos, né, que tenha muita vida e muita prosperidade. Muito obrigada. Merece. Nós temos, assim, eu sempre costumo dizer que antes de empreendedores, nós somos educadores, apaixonados pelo que a gente faz. Sim, você é uma grande mestre, uma grande doutora, obrigada, né, em letras. Obrigada. É notável. Carla, nossa editoria Empreendedorismo está chegando ao fim. Eu agradeço imensamente a sua presença e a consideração para com o Giornale. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. É um prazer estar aqui. E o Giornale continua à sua disposição. Que bom, obrigada. Em seguida, no Bloco Direito, esclarecimentos jurídicos sobre direito digital, com quem é qualificado no assunto, o advogado Dr. Flávio Sacol. Nos vemos após o intervalo. O Hospital de Caridade é um hospital centenário. E neste momento difícil do Covid, da pandemia, resolveram criar o Hospital Alcides Brum, única e exclusivamente para atender essas pessoas. A preocupação do hospital foi de tentar manter o atendimento normal aos seus usuários e destinar então uma área exclusiva para os pacientes suspeitos ou confirmados do Covid-19. O hospital nunca deixou de pensar na comunidade. Se houver aumento de demanda, poderá ampliar toda essa capacidade para deixar também toda a cidade e arredores aqui tranquilos, com a certeza de que os pacientes serão atendidos e muito bem atendidos aqui no Caridade.
É um sonho de apartamento, é o meu sonho de apartamento. E, gente, vem comigo e olhem essa vista. Eu acredito que a maioria das pessoas tenham este sonho. Duas sacadas. Olha o tamanho dessa sala. Vem comigo e olha o que é a vista desse apartamento. É deslumbrante. Gente, olha o espetáculo desse salão de festas. Se os móveis são caro, vocês conseguem imaginar a qualidade desse empreendimento? É muito lindo. Bloco Direito, um convite, Sul Contábil, assessoria empresarial. O Bloco Direito de hoje nos esclarece sobre um assunto extremamente atual, o direito digital e os crimes de internet. E quem nos traz essas informações com propriedade é o advogado Dr. Flávio Sacol. Formado em Direito pela Faculdade de Direito de Santa Maria, especialista em Direito Digital e do Trabalho, ele é mestre em Tecnologias Educacionais em Redes. Uma satisfação recebê-lo aqui no Jornal e poder contar com seus esclarecimentos jurídicos para os nossos telespectadores. Obrigado, Giovana. Eu que agradeço o convite e espero estar contribuindo aí com a sociedade com algumas informações hoje referente ao tema que realmente é relevante. E assim como os outros convidados que já passaram por aqui também, que eu como telespectador do programa tenho admirado muito. Muito obrigada. Seja sempre bem-vindo. Que dê a nossa conversa seja proveitosa, produtiva para os nossos convidados. Com certeza, porque você é especialista neste assunto. E ótimo. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores vão aproveitar muito sobre o assunto que nós vamos tratar aqui hoje no Jornal. Com certeza. E para começarmos, eu considero interessante elucidarmos do que trata realmente o direito digital. Sabe, Giovana, é importante a gente contextualizar um pouco o tema, porque quando se fala direito digital, ainda existe muita dúvida, né? Até porque ele ainda não é uma área autônoma do direito, ele não é um direito do trabalho, não é um direito penal, não é um direito civil. Enfim, o direito digital ele é uma evolução do direito. É público notório que hoje nós estamos passando por um momento de sociedade em rede, né? Principalmente pelo fato pandêmico, né? Que no último ano aí gerou o isolamento das pessoas, o distanciamento social, enfim, o que gerou novos costumes, né? Seria a evolução da sociedade que
esse último ano aí, vamos dizer, coisas que estavam programadas para acontecer dentro de um prazo de 5 anos, aconteceram dentro de um. Muda a sociedade, muda o direito, muda a sociedade, Mudam os fatos. Muda o direito, exatamente. Então, o direito digital, ele é um direito multidisciplinar. Além da parte jurídica, ele tem muita parte técnica, ele tem muitas pessoas envolvidas. Então, vamos dizer assim, tudo que acontece dentro de plataformas digitais, dentro de ambientes digitais, que hoje é uma migração, né, do direito natural, direito físico para dentro do ambiente tecnológico, seria o regramento, né? Então ele flutua, ele dialoga com outras áreas do direito e também com outras áreas do... Claro, ele acaba atingindo essas outras áreas, as outras esferas do direito, né? Com certeza. Em uma sociedade digital, globalizada, né, informatizada. Com certeza. Resumindo, é isso, não é, doutor? Exatamente, e é uma tendência que não volta mais, agora daqui para frente, e muitas práticas que nós realizamos de forma presencial, agora no mundo digital, e que merecem um regramento que estão sendo contempladas pelo nosso direito digital hoje. Exatamente, vamos chegar nessa questão. Mencione então, por gentileza, exemplos de aplicação do direito digital no nosso dia a dia, no cotidiano. Isso é muito importante. Assim, Giovana, a gente pode começar pelo mais básico, que é o que mais acontece, entende? A questão da injúria, a questão da calúnia, a difamação. Quando tu entra numa rede social, muito embora algumas pessoas ainda acham que aquele espaço não tem leis, então que tu comete esse tipo de crime, de ato ilícito, ele tem esse regramento e o direito digital contempla isso aí. Isso aí nós estamos falando da parte criminal. Agora vamos falar da parte do direito do consumidor. Quando tu vai lá e faz uma comprinha e que não deu certo, compra online que não deu certo, o Código do Consumidor que te garante 7 dias para devolver o produto, se chegou, ele veio estragado, não veio do agrado. Então, quando tu comprou e fora do estabelecimento físico, né? Então tu comprando pela internet, essa lei te contempla. Eu gosto de citar também uma área minha de atuação de ensino à distância, que também explodiu esse último ano, né? Pela questão das aulas remotas, do IAD. Sim. Então, também aumentou o plágio. Né, o plágio dos trabalhos acadêmicos é uma coisa que tem que ser cuidado, que muito embora as pessoas acham que não é crime também, né, o plágio de trabalhos. Sim, essa questão do direito de trabalho, de verificação de e-mails fora do horário, essa questão ela fica inserida também na aqui, área, dentro dessa área do direito do trabalho. Vamos te dar um exemplo. Aquele funcionário que está lá no fundo da empresa, compartilhando o banco de dados da empresa com o concorrente, ele está cometendo uma prática ilícita também, ou ele está compartilhando material pornográfico de pedofilia. Sim. Os contratos de trabalho hoje tem que ter muito cuidado quanto a essa questão da transparência da informação, né? Porque hoje esse funcionário pode ser monitorado. Então, o que ele está utilizando, um computador da empresa, ele pode ser monitorado e ele vai responder individualmente, né? Sim. Pelos seus atos, né? Então, é importante. Seria umas inovações aí, o que muito acontece hoje, né? É importante também. Os empresários, né, atentarem, né? Com certeza. Muitos já estão atentos a essa situação. Além de dever, é obrigação da fiscalização dessas informações. E né? como ele você tem que percebe acompanhar. que os empresários eles já estão nessa esfera de contar com o direito digital para essas relações? Acredito que sim. Já estão atentos e já estão acompanhando. Claro, tudo de acordo com os fatos, os acontecimentos. Como a gente faz. A sociedade é mais lenta do que as tecnologias, né? Então, ao seu tempo, já estão, sim, prevendo essas questões. E também nós podemos citar o exemplo do direito de família, né? Da infidelidade via sites de relacionamentos. Também tem essa questão. Nós poderíamos citar inúmeros exemplos aqui, mas que é importante elucidar, né? Em inúmeros casos, exatamente. A questão do compartilhamento, né? de imagens íntimas do casal, esse tipo assim, vai lá no direito de família, né? Vai lá. Então, inúmeras situações a gente pode causar. Como eu te falei no início, o direito digital, ele flutua por todas as áreas, ele é multidisciplinar. Então, a gente está dando exemplos aqui sobre vários
vários assuntos, né? A gente está dando exemplos. Doutor, e o que você considera relevante para as negociações de trabalho e negociações e relações de negócios, por exemplo? Vamos lá, vamos dividir a tua pergunta então, Giovana. Relações de trabalho e relações de negócios, né? Hoje, poderia falar sobre várias coisas, né? Sim. A questão do... Porque é muito abrangente, É muito né? abrangente. Questão da inteligência artificial, hoje a gente recebe ligação de robô hoje desesperadamente, né? Então, isso aí... É verdade. Vem acontecendo muito. Mas vamos utilizar uma plataforma, um aplicativo que a gente... que acredito que toda a sociedade usa, que é o WhatsApp. Com certeza. Eu vou te explicar que ela flutua por várias áreas. O WhatsApp se tornou imprescindível, né? Uma ferramenta... Exatamente. E aí que eu vou te explicar. Principal. Apenas duas questões que envolvam o WhatsApp, né? Hoje, nas relações de negócio, nós fôssemos fechar um negócio, hoje tu fosse vender teu carro, né? Nós não precisamos mais estar aí no mesmo espaço físico, presencial, fazer uma minuta legalzinha. Para efetivarmos a negociação. Para efetivar a negociação. Ou simplesmente o famoso contrato verbal, aquele de boca, né? Giovana, tu me dá uma entradinha e mais umas parcelas aí, o que dificulta a prova posteriormente frente a alguma insolvência, né? Hoje, pelo WhatsApp, vamos dizer, tu tá em São Paulo, tá em Porto Alegre, tu vai lá, Giovana, eu quero comprar teu carro. A gente vai negociar por ali e vai fixar pelo WhatsApp. Mas que só ele tem o mesmo valor legal, ele faz prova disso aí, entende? Então nós temos... Desde que fique acordado, Desde que fique acordado. A mensagem de compra e de venda. Exatamente. Ali, como a mensagem instantânea, eles são pessoas que estão... Dá para se considerar que são pessoas que estão presentes. Porque eu estou te mandando a proposta e tu está me retornando. Está ficando em Vzinho, o Vzinho azul do WhatsApp ali. Então, que sinaliza a leitura. Exatamente, sinaliza. Então, isso aí já é um material comprobatório. Já isso faz prova já de negociação, exatamente, o diálogo de WhatsApp. Nas relações de empregos, com a incidência da hora extra, o empregador fornece um dispositivo móvel, um celular, que hoje tem o WhatsApp Business, aquele, né, que muitas empresas usam, né? Aí o empregado está fechando negócio às 8 da noite, às 10 da noite, final de semana. Aquilo ali faz prova robusta de incidência de hora extra. Então o diálogo, enquanto o empregado está trabalhando em benefício do empregador em casa, utilizando o WhatsApp, ele está em benefício. Então aquilo ali também faz prova. Isso se tornou muito robusta. perigoso. Exatamente. Para o empregador, para o empregador. Então, novamente, os olhos do empregador hoje tem que estar em cima. Digamos que ele está contratado para 8 horas e daqui a pouco o colaborador, né, chega e comenta, não, eu trabalhei... Não, eu estou trabalhando muito mais, e na Exatamente, verdade eu eu encerrei minha jornada às 8, mas eu fui das 20 horas até a meia-noite trabalhando no WhatsApp. Perfeito, é isso aí. Então ele pode recorrer aos seus direitos. Ele pode, isso aí pode desencadear uma reclamatória trabalhista. Então, como no início da nossa conversa... É um exemplo clássico, né? Eu te dei o WhatsApp, que hoje todo mundo tem no nosso celular o aplicativo, né? E conversa. E ele está flutuando por várias áreas do direito. Agora, recentemente, cabe um parêntese aqui, Giovana, o trágico caso que a gente tem acompanhado pela imprensa do menino Henri. A prisão decretada do casal foi através de um diálogo do WhatsApp, né, que a polícia recuperou, enfim. Exatamente. O WhatsApp, ele é uma ferramenta extremamente benéfica, mas tem que ser usada com cuidado, né? Não é só simplesmente escrever ali o que está ali. Tem efeito, né? Tem efeitos, então tem direitos e deveres que devem ser cumpridos, devem ser respeitados com a utilização da ferramenta. Muito importante os seus esclarecimentos a esse respeito, doutor. E por fim, então, vamos falar da LGPD. PD, exatamente, Lei Geral de Proteção de Dados. Isso, essa lei, o que ela aborda? Giovana, esse é um tema que nós poderíamos falar o programa inteiro sobre, né? Que isso aí realmente vem repercutindo, é uma lei que já está vigente. Deixa eu te dar um exemplo. Hoje nós temos uma plataforma na internet, gratuita. De que forma tu vai rentabilizar essa plataforma? Entende?
é com os teus dados, entende? Sim. Quanto mais pessoas acessarem a plataforma e se cadastrarem, o teu banco de dados vai ficar grande. Vai aumentar. Vai aumentar. E ali, tem todos os meus dados, tem todo o meu perfil de acesso. Então, aí eu pego aquela pessoa, aquela empresa e aquele órgão público, os três, estão de posse dos meus dados. O que vai ser feito com isso aí? O tratamento, qual é a política de privacidade desses dados hoje? O que era feito muito? Vamos lá, eu quero comprar um sapato da marca X. Eu vou lá, entro no site, me cadastro. Não dá 5, 10 minutos, eu começo a receber ofertas de sapato de outras marcas. Então, os meus dados flutuando para outras pessoas, sem eu pedir, sem a minha permissão. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, assim, em apertada síntese, assim, como eu te falei, ela é bem mais do que isso. Ela veio fazer essa proteção, essa segurança, privacidade das informações. Tu se cadastrou ali, ele fica ali, as tuas informações. Pela necessidade, né? Das ocorrências. Exatamente. Tem casos já, tem aplicação nessa lei que já ocorreu, em casos, não me recordo o estado, mas que ocorreu a venda de um imóvel. 2 dias depois tinha prestadores de serviços mandando SMS, WhatsApp, querendo vender cozinha, geladeira, materiais da casa, entende? Porque a própria imobiliária, a própria construtora, enfim, a empresa que vendeu o apartamento, repassou as informações para terceiros. Então, ele já tem decisões quanto a isso. Nós não temos ideia, né? De onde as informações elas vão. Exatamente. E outra coisa, Giovana, muito delicada essa questão é que ocorrendo o vazamento dos nossos dados, é o que a gente tem visto bastante na televisão, ocorre fraude no cartão de crédito, fraude no auxílio emergencial, fraude no INSS. Então, são várias consequências. São várias consequências que geram transtorno para o usuário, que eu só apenas me cadastrei numa plataforma que eu queria comprar um objeto, eu tive meus dados vazados e agora eu estou sendo acionado pelo INSS, que supostamente estou requerendo um auxílio doença ou estou requerendo um auxílio emergencial, entende? Esse vazamento dos dados também é muito complicado. Então, essa lei veio impor sanções, impor regras para as pessoas, como eu digo, para as pessoas, para as empresas e para os órgãos públicos, para quem tratam com dados de usuários. Isso vale também para escritório de advocacia, consultório médico, consultório odontológico. Aqueles que ainda tratam com questões de ficha, dados de ficha, né? Devem preservar também essas informações. Mas ela chegou junto com o avanço da tecnologia. Exatamente. Porque, na verdade, é a preservação da privacidade. Né? É os teus dados que tu não quer que sejam disseminados pela sociedade, né? Você está concorrendo num concurso público e alguém solicita essa informação, entende? E aí vem a lei para proteger essas relações. Exatamente. Salvaguardar. Exatamente. Essa lei serve para essa função. Então, isso, como a gente falou, nossa conversa aqui é muito rápida, mas... É verdade, já está chegando ao fim. Exatamente, mas a ideia da lei veio para isso aí, então, para preservar nossas informações. Doutor Flávio, muito interessante as suas informações, muito importantes esses esclarecimentos para a sociedade desse assunto extremamente atual, como nós começamos o bloco falando, e podermos conversar sobre esse assunto é muito interessante, porque a sociedade ela aguarda, né, por essas informações. Nessa correria do nosso dia a dia, às vezes as pessoas não têm condições de procurar, né, todas as informações em prol da sua proteção, em prol da sua segurança. Então, nós temos esse espaço aqui no Jornal que possibilita isso. Então, eu agradeço imensamente, né, esses seus esclarecimentos que merecem toda a atenção. Então, muito obrigado. E atenção na busca, né, especialmente dos respectivos direitos. Exatamente. Né? Giovana, eu agradeço a oportunidade, agradeço o espaço para a gente fazer o debate dessa matéria, que realmente é importante, e ela está bem aquecida, é uma
É uma matéria. É um assunto que não termina mais. É um assunto que não termina, então problemas que surgem constantemente. Então, esse espaço que a gente possa, de forma rápida e sintética, exatamente, né? Como nós estamos fazendo, né? Que a gente consiga passar a informação para o telespectador e que depois ele vá atrás, Exatamente. né? Vá construir mais o conhecimento e vá se preservar. Então eu agradeço, me coloco à disposição numa outra oportunidade. Parabenizo pelo programa que está excelente. É isso aí, sinta-se convidado a retornar. Muito obrigado pela sua distinta e bem-vinda presença sempre. Obrigado, Giovana. Vida longa o programa. Obrigada, para nós, né? A seguir, bloco Saúde e Bem-Estar, com a conceituada psicóloga Marina Peripoli Antoniazzi. Eu volto em seguida. Coleção Inverno Cibrama. Está chegando a estação mais aconchegante do ano. E para aproveitar os melhores momentos da nova estação, renove o seu guarda-roupa com peças confortáveis, bonitas, quentinhas e com muito estilo. Vem para a Cibrama. Moda sempre presente. A Poltrona Maré foi criada a partir das minhas experiências com o mar e suas paisagens e características. Instigar memórias é uma das principais qualidades deste produto, que pode transportar o usuário para uma lembrança do passado. O movimento de encosto, que possibilita o seu uso como poltrona ou chaise, remete ao movimento das marés, e a base de metal tipo balanço dá um movimento sutil e tranquilo, lembrando o balançar de uma embarcação sobre as águas do mar. O visual contemporâneo, inspirado nas formas orgânicas da arquitetura modernista brasileira, faz da peça destaque em qualquer ambiente. Eu sou Samuca Gerber, designer da Salva, e esta é a Poltrona Maré. Você está assistindo Giornale Giovanna Felice, apoio Acessórios e Looks M Pilau, Patronato Shopping, Società Magazine, Estofaria Todos Santo Antônio. Bloco Saúde e Bem-Estar, um convite Cibrama, tradição em estar na moda. Na editoria Saúde e Bem-Estar de hoje, vamos tratar sobre psicologia em tempos de pandemia e em pacientes com perfil para cirurgia bariátrica. Recebo no Giornale a psicóloga Marina Peripoli Antoniazzi, formada em psicologia pela Universidade Franciscana, especialista em clínica psicanalítica da infância e da adolescência pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em psicologia pela Universidade Federal de Santa Maria. Marina atua na sua clínica particular, atua na clínica do Dr. Glauco Alvarez e ainda é professora substituta em psicologia da UFN. Um prazer imenso recebê-la aqui no Giornale. Obrigada, Giovana. Eu agradeço ao convite e a possibilidade de estar aqui trocando informações com vocês. Muito obrigada. Marina, conforme a sua perspectiva analítica, como as pessoas têm vivenciado este momento de pandemia e o que você orienta?
Então, antes da Covid-19, a gente já vivia no momento onde existiam casos de depressão, de ansiedade, de tentativas de suicídio. Com a pandemia, a gente está percebendo, através de estudos nacionais e internacionais, um aumento desses casos em relação ao processo que está sendo vivenciado nesse período, principalmente da ansiedade, que tem uma crescente aí de 50%, né? Sim. A gente pode perceber então que o momento em que se vive é um momento de sofrimento, devido bastante a delicado. todo este contexto bastante delicado, isso. Então, quando as pessoas acabam tendo esse sistema onde se sofre, acaba surgindo mais sintomas emocionais frente às questões pessoais, né? Então, nesse período, as angústias crescem, as ansiedades crescem, as tristezas crescem, né? Os conflitos acabam crescendo também. E o que fazer diante de todas essas situações? A gente tem orientado o cuidar de si, né? O que se pode fazer nesse momento. O que é esse cuidar de si? Cuidar de si a partir do quê? Dessas relações que tu traz, das relações que tu tem com as pessoas, dos conflitos que tu tem com as pessoas, além, claro, da tua saúde física, da tua atividade física também, dos hábitos de uma alimentação mais saudável, das atividades de lazer, mas principalmente esse cuidado voltado para si, para suas relações, para suas emoções e para os seus conflitos internos. Porque é um somatório, né? É um somatório de problemas em função da própria ansiedade. Isso. Que desencadeia isso. Outros fatores negativos. Isso. E você que trabalha com todos os perfis, qual o perfil mais atingido, a faixa etária mais atingida, mais problemática? Bom, como eu trabalho com criança, adolescente e adulto, acredito que a gente não possa descrever a mais atingida, e sim um contexto geral de cada uma dessas situações, assim, né? Sim. As crianças acabaram perdendo esse contato da possibilidade do vínculo, de estar com outras pessoas. A gente sabe que a criança e o adolescente, e até os adultos, eles se constituem através das relações com os outros, né? Então, acabaram que a gente percebe que pode ter um atraso aí de desenvolvimento, né? Que a família influencia bastante nesse momento, né? Essa relação familiar é imprescindível. É imprescindível, e os pais estão dando todo o suporte. Não só o apoio da psicóloga, né? Mas sim, a família. Sim, mas eles sentem falta desse contato com a escola, né? Com os outros colegas, alunos, para esse processo de se desenvolver também. Sim, é toda essa situação que as crianças estão administrando. Isso, procurando administrar nesse momento. É uma situação que a gente vivencia de perdas, né? Então tem perdas em vários aspectos, são perdas de contato, perda de relações, além dos processos de luto que a gente pode estar vivenciando nesse momento, né? Então esse sofrimento está muito pautado nessas relações de perda. Sim, com certeza. Marina, diante das atuais circunstâncias, você, como muitos, tiveram que modificar a forma de trabalho, né, do presencial para o remoto. Você percebe que essas relações, né, de trabalho remoto, elas pecam na produtividade ou têm a mesma produtividade do presencial? Como você pode fazer essa comparação? Bom, hoje se fala bastante a respeito da tecnologia, cada vez ela está mais próxima, cada vez é necessário utilizá-la mais, né? E todos nós utilizamos a tecnologia diariamente, ainda mais nesse período da pandemia. O que acontece? Tem seus prós e tem seus contras também, né? Como fator aí favorável dentro desse processo, a gente pode dizer daqueles pacientes que já estavam em atendimento psicológico e conseguiram manter seus tratamentos aí de angústia através do acompanhamento, mesmo que uma via remota. Sim. Mas é um período também para nós de experimentação, né? Claro. Porque até então era possibilitado essa via, mas tinha
eram só 20 sessões permitidas, né? E aí a gente já está falando de um trabalho de 1 ano que vem sendo feito via remota, né? Com esses pacientes, ou seja... São sessões incessantes. Isso, ou seja, né? Diante dessa relação que se estabeleceu pela via virtual, foi importante para manter o vínculo, manter a transferência, manter o tratamento funcionando, né? Sim. Mas as questões que podem vir a nos desfavorecer frente a esse processo é que dentro, né, de um tratamento de psicoterapia precisa-se muito do corpo do terapeuta. Então, no visor da tela, a gente não tem esse contato com as expressões corporais, com o que não é dito, né? O corpo fala a todo momento. Então, esse contato com o que não é dito se perdeu, essa expressão corpórea que a gente chama, principalmente nos atendimentos infantis, porque o atendimento infantil ele se dá muito através do corpo, da brincadeira, do brincar, do jogar, do pintar, de estar junto, de estar próximo. Então, por consequência, há uma perda da produtividade. A gente pode dizer que ainda estamos avaliando esse processo porque ainda é um experimento que a gente está fazendo, né? Um período de adaptação, está sendo adaptativo, né? O paciente, ele era presencial, você já conhece o paciente e você dá continuidade. Agora, se você não conhece o paciente, vai começar a trabalhar só virtualmente, né? Só no remoto, aí eu acredito que seja muito mais complexo, né? E uma das minhas perguntas é se você está pensando, ou já pensou, que após a pandemia, em continuar com este atendimento remoto concomitante com o presencial. Você chegou a pensar nessa possibilidade? Acredito que essa é uma pergunta pertinente, assim, porque eu vejo que se iniciou algo que não tem mais como voltar atrás, né? Então isso vai permanecer. Até pela facilidade de tu estar em outro local, de tu estar em outra cidade, de meios de locomoção também, né? Que favoreçam, né, o teu atendimento. Mas ele tem suas questões, assim, então um atendimento totalmente via online, ele pode estar apresentando algumas limitações ao longo do tempo, sim. Tem pacientes que se adaptam, tem outros que não se adaptam, a gente tem que verificar e avaliar junto com o paciente a melhor forma de fazer esse tratamento. É uma questão individual. Isto. Marina, você faz parte da equipe multidisciplinar da clínica do cirurgião bariátrico Dr. Glauco Alvarez. Como são feitas as avaliações psicológicas pré-operatórias em pacientes com perfil para cirurgia bariátrica? Então, o Conselho Federal de Psicologia, né, tem como conceito a avaliação psicológica como um termo técnico e científico a respeito de avaliar o paciente sobre suas questões. Sim. Dentro da cirurgia bariátrica, muitos convênios e até médicos cirurgiões vão estar solicitando, tanto de psicólogos quanto de psiquiatras, o laudo psicológico para saber se esse paciente se encontra apto para realizar essa cirurgia. E o que a gente está avaliando dentro dessa aptidão que o paciente encontra? Principalmente a história de vida dele, né? Então eu preciso conhecer o paciente, eu preciso entender qual é a sua história de vida, eu preciso compreender o fato dele estar buscando essa cirurgia nesse momento, principalmente a sua relação com a alimentação, né? A questão dos transtornos mentais que o paciente pode estar aparecendo, surgindo, como que é tratado, se já houve algum outro tipo de transtorno, qual é a sua relação com o seu corpo, na forma como está, qual é a relação com a sua atividade física, que é essencial, né? A sua disposição para uma alimentação saudável pós-cirurgia bariátrica, né? Então, todos esses fatores são fatores importantes da gente estar levando em consideração para saber se o paciente se encontra apto para essa cirurgia ou não. Sim, então, além do planejamento, né, que é via protocolo, né, vocês realizam esse atendimento que se torna personalizado, em especial pelo histórico, né, dos pacientes que, como você bem disse, as pessoas são diferentes e possuem histórias diferentes. Isso resume tudo. Não é, Marina? Isso mesmo. A singularidade do paciente, né? Então, por mais que a gente está numa clínica multidisciplinar, a gente precisa ter uma escuta individual, né, e singular
para o paciente o que ele traz, a história de vida dele, porque isso que vai me mostrar como que vai ser o andamento do processo da cirurgia pós-operatória. Muito bem. E falando em pós-operatória, né, nós falamos do pré-operatório e agora vamos falar do acompanhamento psicológico pós-operatório, da necessidade do acompanhamento psicológico após a cirurgia bariátrica. Como você avalia a importância? Imprescindível. Se o paciente quer resultados almejados por ele e desejados por ele, é imprescindível esse acompanhamento pós-operatório, porque a obesidade, ela não é adquirida de um dia para o outro. É também um histórico frente a uma alimentação inadequada. Sim. Né? Então, frente a anos aí se alimentando de uma maneira errada, como que somente num processo, numa intervenção cirúrgica, isso vai ser resolvido, exatamente, né? Então, a gente entra com essa questão do acompanhamento pós-operatório, porque é muito comum escutar no consultório: a cabeça de gordo eu não perdi, o olho de gordo eu não perdi, mas o médico não vai operar a cabeça, ele vai operar o estômago, né? Então, essa é uma mudança que acaba acontecendo nesse processo do acompanhamento pós-operatório depois. E o paciente, ele tem dificuldade para enfrentar esse tratamento? Sim, muitos, porque é uma mudança drástica de vida. Tu levava um tipo de vida antes e tu precisa se habituar a novos hábitos, novos alimentos, novas atividades físicas depois dessa cirurgia. Sim, é uma nova roupagem, né? Uma nova roupagem. É o paciente antes e após, tanto na postura física como na postura mental. E são muitas modificações emocionais para ele dar conta. Então não é só o físico que está sendo alterado, o emocional está sendo alterado a todo momento, e a gente está ali como equipe para auxiliar esse paciente a conseguir os seus objetivos que ele almeja de uma forma mais saudável possível, né? Sim, com certeza é necessário, imprescindível esse acompanhamento psicológico. Marina, o nosso bloco está chegando ao fim. Foi um prazer partilhar seus conhecimentos, preciosos conhecimentos a respeito da sua área, da psicologia. Foi muito bom poder lhe ouvir aqui no Jornal. Volte sempre. Muito obrigada, Giovana. Agradeço pelo contato e estou sempre à disposição quando vocês precisarem. Obrigada. Na Editoria Cultura, a presença de Paola Matos e Diogo Matos, artistas radicados em Santa Maria. O jornal continua imperdível. O Hospital de Caridade é um hospital centenário. E neste momento difícil do Covid, da pandemia, resolveram criar o Hospital Alcides Brum, única e exclusivamente para atender essas pessoas. A preocupação do hospital foi de tentar manter o atendimento normal aos seus usuários e destinar então uma área exclusiva para os pacientes suspeitos ou confirmados do Covid-19. O hospital nunca deixou de pensar na comunidade. Se houver aumento de demanda, poderá ampliar toda essa capacidade para deixar também toda a cidade e arredores aqui tranquilos, com a certeza de que os pacientes serão atendidos e muito bem atendidos aqui no Caridade. Medo de falhar? Rafael Ferreira, especialista em comunicação autêntica, treinamentos corporativos, mentorias individuais. Acesse orafaelferreira.com. Coleção Inverno Cibrama. Está chegando a estação mais aconchegante do ano. E para aproveitar os melhores momentos da nova estação, renove o seu guarda-roupa com peças confortáveis, bonitas, quentinhas e com muito estilo. Vem para a Cibrama. Moda sempre presente. É um sonho de apartamento, é o meu sonho de apartamento. E, gente, vem comigo e olhem essa vista. Eu acredito que a maioria das pessoas tem este sonho.
2 sacadas. Olha o tamanho dessa sala. Vem comigo e olha o que é a vista desse apartamento. É deslumbrante. Gente, olha o espetáculo desse salão de festas. Se os móveis são caro, vocês conseguem imaginar a qualidade desse empreendimento? É muito lindo. Bloco Cultura, um convite, Tecnosom, instalação de som e alarmes. Iniciamos a editoria Cultura de hoje com a presença da artista Paola Matos, acompanhada do instrumentista Diogo Matos. Paola possui 15 anos de carreira musical, gravou 3 álbuns e recebeu o Prêmio Açorianos de Música como Artista Revelação em 2013, prêmio a nível estadual. Estou muito feliz em contar com a presença de vocês e poder contar também com o talento de vocês nesta edição do Giornale. Obrigada, Giovana, pelo convite. Também estamos muito felizes de estar aqui. Que bom, hoje. Que bom, eu que agradeço. 2 artistas, né? 2 irmãos, 2 artistas na família, com certeza um grande orgulho para toda a família de vocês. Como se deu essa trajetória musical? Como tudo aconteceu? Então, o Diogo começou antes, né? Que como dá pra ver, ele é mais velho do que eu. Ele começou... Isso é coisa de irmãos, né? Entre irmãos dá pra fazer... Dá pra fazer de tudo, né? Yeah. O Diogo começou muito criança ainda a se envolver com música, estudou música desde os 6 anos e nós temos 9 anos de diferença. Então eu cresci vendo a carreira do Diogo se desenrolar. Quando eu era criança, comecei a entender mais o mundo que eu vivia, assim, o Diogo já era músico, então tive muito a influência dele na minha trajetória também, né? E foi ele também que, me ouvindo cantar em casa, percebeu que eu teria, assim, uma... Como é que eu posso dizer? Uma afinaçãozinha. Ele disse que eu era muito afinadinha. O irmão jamais vai dizer que é um grande dom, né? Não, que é algo que vem, já que está no DNA, né? Imagina. Ele disse que eu era afinadinha e, enfim, me incentivou a começar a cantar. Isso eu tinha 10 anos. Então, desde os 10 anos eu já comecei a cantar em eventos infantis, festivais infantis. Gravei já desde criança, já tive experiências de estúdio. E a partir daí a gente desenrolou a carreira, ele muito nos festivais nativistas desde então. E quando eu completei 19 anos, a gente decidiu fazer meu primeiro álbum e aí que a gente começou a trabalhar mais com MPB também, né? Então ele estimulou você, né? E um acabou estimulando o outro e seguiram nessa trajetória juntos, sempre juntos? Então, sim, sempre juntos, mas com carreiras separadas, né? Porque eu tenho a minha carreira solo e o Diogo também tem a carreira de compositor dele, Pode falar um pouquinho mais da tua carreira? Eu deixo, pode falar. Primeiro eu ia dizer que a gente sempre teve uma família, apesar de ninguém tocar instrumento nenhum, muito musical, né? O pai sempre tinha um bom ouvido para música, como a gente fala, assim, né? Então a gente cresceu sempre prestando muita atenção, assim, nos compositores, ele nos ensinou bastante coisa e começou mesmo aí, daí que veio, eu também desenvolvi a minha vontade de aprender e tal, e daí depois a Paola também entrou no mesmo fio, né?
Sim. Mas, bom, porque eu comecei a minha carreira, eu comecei mesmo desde os 14 anos, tocando na noite, assim, tocava em grupos, assim, em Santo Ângelo, quando a gente morava lá. E depois eu entrei nos festivais ativistas, a partir de 2002 nos estudantis, 2001, 2002 nos estudantis, né, em 2004 nos profissionais, daí que eu participo até hoje, assim, né, que eu tenho minha carreira. E vocês são regional. E radicados em Santa Maria, vocês não são de Santa Maria, mas estão radicados aqui há muitos anos. Isso, não é? Porque nosso pai foi bancário por muitos anos, então ele pipocou por muitas cidades, assim. Eu nasci em Pelotas, o Diogo nasceu em Santiago, mas aí quando o pai saiu do banco, a gente se fixou em Santa Maria mesmo. Faz 21 anos já. Isso. Que bom. A gente se considera santamariense de coração. Com certeza. Eu acho que todos nós nos consideramos. Eu também não sou daqui. E um clássico santamariense, né? Porque ninguém é de Santa Maria, mas todo mundo é santamariense. Santamariense de coração. Exatamente. Incerteza de quem chega e saudade de quem sai. Né? Já diria Beto Pires. Perfeito essa frase. E os ensaios de vocês são muito tranquilos? Sempre tranquilos? Quando tem, né? Não, agora estamos numa fase complicada, né? Crítica, mas a atuação tá pequena. A atuação normal. Sim. Um planejamento normal. A gente não tem muito problema, assim, a gente brinca e às vezes dá umas brigadas, mas daqui a pouco já passa, coisa de irmão. É só ela concordar comigo que tá tudo certo. É só dizer começou. Sim, está tudo certo. Sempre nessa, né? Diogo, sim, é isso aí. Aí, você tem toda a razão. Aí ele fica feliz, entendeu? Aí tá tudo certo. Aí o bonito tá feliz. Que bom. A gente percebe que vocês têm uma sintonia muito boa entre vocês, né? Isso se reflete a música, porque muitas vezes a gente não precisa ensaiar, porque é tantos anos tocando juntos que... Sim. Você já tem... Flui normalmente, assim, a gente sabe como que o outro vai fazer, o que o outro... A gente sabe. Já tem essa sintonia, né? Muito. Muito interessante. Parabéns por isso, parabéns. Obrigada. Obrigado. E Paola, como é trabalhar com MPB, música popular brasileira, no Rio Grande do Sul? Então, eu acho que é muita gente, assim, trabalha com MPB aqui, porque a gente também vai ter que fazer essa pergunta, né, de o que é exatamente MPB ou o que é a música gaúcha. São perguntas que nos dão horas a fio de discussão e de filosofia, né, mas a música gaúcha, ela faz parte da MPB. E eu digo que trabalho com MPB porque eu cresci na música gaúcha, eu cantei música nativista a minha vida inteira, mas eu também ouvi muitos compositores de outros lugares do Brasil. E me apaixonei pela bossa nova, pela MPB, como é que eu poderia dizer, né? Da Elis, do Djavan, enfim, esses compositores foram... Mais a essência, eu diria, né? Da onde partiu, dá pra dizer, eu acho. Que talvez não pegue tanto a música gaúcha, mas São enfim... São os precursores, né? Exatamente. E eu bebi muito dessa fonte, assim. Então, o meu trabalho, ele... é feito no Rio Grande do Sul, mas ele conversa muito com as referências que eu tenho de música brasileira. Sim. Então, assim que se dá o trabalho, sabe? Mas a gente não deixa de ter referências da música gaúcha, porque é impossível tu tirar uma referência de ti, né? Eu cresci ouvindo música gaúcha. É o Rio Grande do Sul, né? Afinal de contas. E aí, nossas raízes, nossas origens, né? Sim, o pai ouviu muita música gaúcha, assim. A gente tem grandes compositores que são referências para nós, tipo Mário Barbará, que a gente ouviu desde criança, e eles conversavam também muito com a música que não era feita só aqui. Eles tinham, assim, eles tinham a ver com o que estava sendo feito também fora do Rio Grande do Sul. E a gente tem essa referência, assim, muito forte, né? Uma inspiração, né, de grandes cantores que acabam trazendo para vocês, né, e fazendo com que vocês também se tornem grandes artistas, né? E eu acho importante a gente dizer que tem muito compositor aqui do Rio Grande do Sul que faz essa música que não necessariamente se enquadra como música gaúcha. Por exemplo, nos meus discos eu gravei praticamente acho que foi só, compositores gaúchos que compõem música brasileira. Então a gente olha que interessante. Exatamente, porque a música brasileira ela também é feita no Rio Grande do Sul. Ela não é algo de fora. E às vezes talvez isso passe batido assim, né? Mas é importante a gente lembrar. Importante, muito importante lembrar. Eu quero só para dar um pitaco. Fica à vontade. Eu acredito que até com a globalização cada vez maior da informação e da própria música, né, no sentido bem amplo, os rótulos, a tendência é eles irem, eu não vou dizer sumindo, mas se misturando muito, né? Com certeza. Eu acredito, né? Então não sei, assim,
Eles vão quebrando, esses rótulos vão quebrando. E é claro que comercialmente falando, eu acho que talvez até a tua pergunta tenha sido meio por aí também, de como é trabalhar com a MPB. Exatamente. A música popular brasileira, na minha opinião, ela hoje não é tão comercial, vamos dizer assim. Então é difícil uma pessoa ir num bar e ficar horas ali tomando uma coisa, escutando só MPB. Tem gente que gosta, eu gosto, faço com o maior prazer. É uma questão de gosto. Mas né? é muito mais provável que o teu bar vai encher mais se tu tiver uma música mais dançante ou mais atual, Sim. ou que está tocando, enfim, que está fazendo sucesso, né? Definição de sucesso também é outra coisa. Mas a filosofia vai longe aqui, né? É uma preferência musical, né? E nós temos que seguir uma linha, né? Sim. Então eu continuo meio resistindo, também sou um pouco mais velho, assim, então eu continuo, assim, gosto mais do como era, assim, como eu meio criei, meio ouvindo, assim. Sim. E é isso aí, tem que ter os que seguram e os que inovam, não adianta. Exatamente. Mas o trabalho de vocês é maravilhoso, que continue maravilhoso. E os lançamentos? O que vem por aí para todos esses fãs de vocês, né? Quem admira o trabalho de vocês, o que podem esperar? Então, agora que a gente está nessa época tão difícil de pandemia, é muito importante a gente lembrar das ações que estão sendo feitas, enfim, o que levou para isso acontecer. A gente sabe que são processos difíceis, enfim, mas foi aprovada a Lei Aldir Blanc, que é extremamente importante, porque os artistas estão há 1 ano sem poder exercer sua profissão. E de fato estão, assim, é impossível exercer a profissão de artista há 1 ano. Meu último show faz mais de 1 ano. Meu último show foi dia 11 de março de 2020. Eu tô há 1 ano sem fazer show. E mesmo que não fosse a minha principal fonte de renda, porque show a gente sabe que é uma coisa que também é difícil de ganhar muito dinheiro com isso, eu ainda perdi isso, né? Ainda perdi essa possibilidade. Então a Lei Aldir Blanc veio para ajudar os artistas e é importante a gente lembrar dessas iniciativas públicas. Dito isso, meu próximo lançamento é um álbum em parceria com o meu companheiro Eric Correia, que foi aprovado pela Lei Aldir Blanc municipal aqui de Santa Maria, e a gente está em processo de pré-produção. Ainda esse ano a gente lança um álbum chamado Abrigo. Olha que interessante. E voltando ao assunto da pandemia, o nosso jornal também contribui para esse momento, né, no Bloco Cultura, apresentando os artistas, né, lembrando a população de que a arte existe, que os artistas estão aí, né, e que merecem toda a atenção. Sim. E que logo, quando passar todo esse período crítico, né, nós vamos ter a nossa vida de volta, né, e os artistas certamente, né, continuarão a brilhar. Mas, gente, espero que seja logo. Com certeza, todos nós estamos torcendo por isso. Vamos ao ponto alto da Editoria Cultura, que é a música. Né? Nós queremos mostrar vocês para os telespectadores do jornal, e vocês selecionaram 2 músicas. Uma delas é Conhecer, autoria de Paola Matos, e Brasileirice, autoria de Alexandre Míssil. É isso? Isso mesmo, Conhecer. Por que essa escolha? Conhecer é uma canção minha, eu lancei ela no passado e eu gosto muito dela porque foi a primeira música que eu tive assim a coragem de me aventurar tanto na composição da letra quanto na composição da melodia, porque eu e o Diogo a gente já tinha parcerias onde eu era a letrista, a poeta, Sim. enfim, mas a melodia eu sempre ficava assim, não compunha, e aí essa música foi um marco porque foi a primeira canção que eu compus a melodia e lancei. Então eu escolhi Conhecer por esse motivo, e a Brasileirice é a música de trabalho do meu primeiro álbum, que foi o que ganhou o Prêmio Açorianos. Então a gente escolheu trazer ela, e porque ela tem, sei lá, 15 anos de existência e jamais deixa de ser atual. E vai longe sendo atual. E vai longe sendo atual. Por isso. E bem lembrada nesse momento. Sim. Né? É um prêmio estadual. Eu agradeço desde já a belíssima presença de vocês. Obrigado. Né? A gente agradece também. Desejo que vocês tenham muito sucesso e parabéns pelo sucesso que vocês já vêm tendo ao longo desses anos. E agora, então, nós vamos finalizar, né? Vamos entregar para vocês, para finalizar o nosso programa com estas canções, estas músicas que vocês têm todo o domínio. Estou muito contente, fiquei muito feliz com a presença de vocês aqui. Obrigada, Giovana, obrigada pelo convite e também vida longa a mais um programa que fomenta a cultura da nossa cidade. Muito obrigada. Muito obrigada e voltem sempre. Voltaremos. Voltaremos. Obrigada. Vamos lá, conhecer. Estamos encerrando esta edição do Jornale, que conta com a presença de Diogo Matos e Paola Matos.
Agradeço a sua indispensável companhia e muito obrigada aos patrocinadores e apoiadores do programa. Até a próxima edição. Eu sou mais e bem maior do que aquilo que me feriu, do que as dores que já provei, do que minha pele sentiu. Minha mente tem a força que meu corpo me negou. Eu sou tudo que cantei, criei, toquei, amei, me amou. Somos parte dessa história bem maior que cada um. E sou dona dessa casa que habita meu viver. Eu sou vida colorida, ar que pulsa medo algum. Sou quem conta pra mim mesma que sou quem eu quero ser. Dizer, mas faço questão de contar. A minha vizinha faz espuma sem sabão. O homem da praça come manteiga sem o pão. Tem gente dormindo no macio sem colchão, outros dançando sem tablado e canção. Tem gente na rua que anda nua com calção. Tem gente com uma andorinha e faz verão. Eu não tô aqui pra dizer, mas faço questão de mostrar que fazem casas de sucata, barro e papelão, que moem farinha sem moinho e sem pilão, que colhem do esgoto pra salada ou agrião, que caça com gato aquele que não tem mais cão, e pulam carnaval e jogam futebol e dançam rock and roll em pleno temporal. Eu não tenho cara pra parar a luta, se no mercado o preço é uma provocação. Se não ter dinheiro é quase uma maldição. Quem vive de sobra se acostuma com um grão. Sabe a distância que a fumaça vai do chão. Sabe que a lua tá mais alta que o avião. Que não há limite no voo de uma multidão que pula carnaval, que joga futebol, que dança o rock and roll em pleno temporal, que pula carnaval, que joga futebol, que dança chula e bumba meu boi em pleno Você assistiu Giornali, Giovanna Felici, oferecimento, Hospital de Caridade, Dr. Astrogildo de Azevedo, Imobiliária Prize, Companhia dos Bichos e Mazotti, Objeto de Estima.